Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo num texto, olha, surpreendente, do século XVI. É o Discurso da Servidão Voluntária. Quem escreveu foi um jovem francês, assim, genial, Étienne de La Boétie, antes dos 23 anos. E ele joga na cara, assim, uma pergunta que ecoa até hoje, né? Como pode, sei lá, multidões, ele fala tantos homens, tantas vilas, cidades e nações, como essa gente toda se submete a um tirano que, no fundo, assim, o poder dele vem de quem? Vem dessas mesmas pessoas, né? Que raio de servidão voluntária é essa? Então, nossa missão aqui é tentar entender as respostas que o La Boétie deu para isso. Por que a gente se curva, né? Mesmo quando a liberdade parece ali, ao alcance. Ok, vamos desempacotar isso. É impressionante mesmo. Um texto de séculos atrás, mas que toca em pontos tão atuais sobre poder, sobre consentimento, liberdade. Para ele, a liberdade era o natural, sabe? Quase biológico. E a servidão ele chamava de vício monstruoso, tipo uma doença coletiva. Ele não conseguia entender como a gente podia adoecer desse jeito. E o argumento dele que mais choca, eu acho, é justamente esse, que não precisaria, pegar em armas contra o tirano. A solução seria mais simples, talvez, e por isso mesmo mais difícil, né? Ele diz, tomai a resolução de não mais servirdes e sereis livres. Parece fácil demais, não? Ele insiste que o poder do tirano vem da gente mesmo, dos súditos. São os nossos olhos que vigiam, as nossas mãos que punem. Exato. Exatamente. E a primeira grande razão que ele aponta para essa passividade toda é algo bem humano. O hábito, o costume. A sacada dele é que a opressão muitas vezes nem precisa de corrente física, sabe? Ela se alimenta da nossa inércia. Quem nasce e cresce já na servidão, como ele diz, acaba achando que aquilo é o normal, é a única realidade que conhece. Ah, entendi. Então a memória da liberdade, ou até o desejo mesmo por ela, vai se perdendo. É tipo esquecer o gosto de uma coisa que você nunca provou. Precisamente. O costume vira quase uma segunda natureza. E pode ser até mais forte que a nossa inclinação natural para ser livre. As pessoas servem, ele diz, tão voluntariamente que se diria que não apenas perderam a liberdade, mas que ganharam a servidão. É uma inversão assustadora, né? Nossa, mas não é só um processo passivo, assim, de esquecer. O La Boétie também acusa os tiranos de agirem, né, de propósito, para manter a coisa assim. Sim. Com os tais iscas, os engodos. Sem dúvida. Essa é a segunda razão que ele aponta, a manipulação consciente. Os tiranos usam distrações baratas. Ele cita jogos, espetáculos, medalhas. Coisas que hoje talvez a gente chamasse de entretenimento de massa ou pequenas vantagens, né? Para amansar o povo. O famoso pão e circo romano. Isso. Ele menciona lá o quarto de trigo, o cesteiro de vinho e o sesterce. O objetivo é meio que dopar a população com prazeres fúteis, para que esqueçam ou troquem a liberdade por migalhas. Ele até dá o exemplo de Ciro, que para dominar os lídios, o que ele fez? Instalou bordéis, tavernas, jogos. Basicamente, amoleceu a resistência deles com distrações. Isso conecta com a terceira peça desse quebra-cabeça, que é a estrutura toda que sustenta o tirano, não é? Isso. Ele não está sozinho lá em cima. Exatamente. Se a gente conectar isso tudo, né, vemos a terceira razão. A hierarquia da tirania, o La Boétie descreve tipo uma pirâmide de poder. O tirano não governa só. De jeito nenhum, ele depende de um círculo pequeno ali de cúmplices diretos, ele fala em 4, 5, 6 pessoas que lucram diretamente com ele. Aí esses controlam outros 600, que por sua vez controlam 6.000, e assim por diante, né? Nossa, vai criando uma rede. Uma rede enorme, onde milhares, talvez milhões de pessoas acabam tendo algum interesse, mesmo que pequeno, na manutenção daquilo tudo. Porque recebem favores, cargos, ou só aquela sensação de estar por cima de outros, né? Então é mais uma rede de cumplicidade do que só de medo. Um segurando o outro ali. É uma mistura, eu diria. Tem medo, claro, mas a cumplicidade nos ganhos é crucial. O La Boétie até argumenta que não existe amizade de verdade entre essa gente. É só conveniência, baseada em dividir os lucros e no medo mútuo. Eles estão presos ao tirano
e uns aos outros pelos benefícios que tiram da servidão dos outros. Então, o que tudo isso significa? Afinal, parece que, para o Labotier, a força do tirano é um reflexo direto da nossa fraqueza, ou da nossa escolha, né? Consciente ou não, de continuar servindo. Seja por costume, por distração, ou por fazer parte dessa teia aí de interesses. Perfeito, é isso. Resumindo, a servidão voluntária, para ele, ela se enraiza no hábito, que faz a gente achar a submissão normal. Ela é nutrida pelas distrações que tiram o foco da liberdade e é sustentada por essa estrutura onde a cumplicidade e o interesse de muitos acabam garantindo a opressão da maioria. É um sistema que se retroalimenta, né? Uhum. Isso deixa a gente com uma reflexão final, assim, que vem lá do século XVI, mas parece feita para hoje. Se o Laboétie estiver certo, e bastaria um não coletivo, sabe? Uma decisão de não mais servir para derrubar a tirania. Que mecanismos, talvez mais sutis hoje em dia, ainda impedem a gente de ter essa consciência e agir? O que ainda nos faz escolher ou pelo menos aceitar a servidão? Fica aí pra gente pensar.